Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimenta essa pessoa que está aí do teu lado, diz para ele, seja bem-vindo à casa do Senhor. Canta assim comigo. Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor. Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Mais uma vez, igreja, diz comigo. Só pra te adorar e fazer e te dar o Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Eu te adorarei, aleluia, aleluia. Eu te adorarei por tudo que és.
pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Seja o teu santo nome, Pai. Nós te adoramos e te bendizemos porque tu é Deus presente em nossas vidas em todo o tempo. Aleluia. Santo Espírito de Deus, vem transbordar, Pai, o óleo sagrado e santo nas nossas vidas nessa noite, Paizinho. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
presença. Sabendo que o Senhor é Deus e olha para cada um de nós com misericórdia e amor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos fazer conhecido o pedido de cada um dos irmãos, a sua necessidade, a sua aflição de alma, sabendo que o Senhor traz paz e perdoa os nossos pecados. Por isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite. Amém.
Você pode bater as palmas para o Senhor Jesus? Nós queremos convidar a Jéssica a passar aqui. Pode sentar um pouquinho, querido. A Jéssica vai trazer a Sara, se quiser, mas pode trazer a Bíblia para trazer uma palavra de Deus, compartilhar como tem sido os teus dias na presença do Senhor. E depois a irmã Ieda pode fazer uma oração com a gente, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vou abrir aqui minha Bíblia. Tá aqui. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Apocalipse 4:11. Nessas últimas semanas eu tive duas conversas com duas pessoas diferentes que me questionavam sobre o poder de Deus, sobre a existência de Deus. Tata. E para essas duas pessoas eu falei tudo que eu sabia, tudo que eu podia, mas Deus me chamou a atenção porque as pessoas vão se dar conta, né? Os meus argumentos às vezes não são suficientes, mas que o Espírito Santo convence. E depois, lendo a Bíblia em Apocalipse 4:11, Deus ali nos diz: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, todas as coisas acontecem, existem e são criadas por causa de Deus, porque Deus quis. E porque Deus quis dessa forma. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos e acredito que ela pode florescer ainda mais no coração de vocês. Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé, então. Senhor, nosso Deus e Pai, colocamos, Senhor Jesus, na Tua presença, as pessoas, Pai, que vão dizimar e ofertar, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, Pai, e continue aqui conosco, Senhor Jesus, pois estamos aqui para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Abençoa este culto, abençoa quem está aqui para ouvir a Tua palavra e aqueles que não puderam chegar ainda a tempo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Não há necessidade de trazer dinheiro para a igreja, porque a igreja é rica. Como vocês veem, nós todos moramos aqui na Vila Santa Rosa. Isso por si só já deveria dizer para você o quão rico nós somos. Então, a igreja precisa sim da tua oferta, porque tudo que nós gastamos aqui, luz, água, tudo que é feito aqui, as cadeiras, tudo é pago com o dinheiro que você traz para a igreja. Então, se você quiser e puder, nos ajude trazendo o teu dízimo, a tua oferta para a casa do Senhor. Lucas louva com um hino e eu quero convidar a Mara a recolher os dízimos e as ofertas para nós. Obrigado. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti.
assim como a corça anseia por água, nós ansiamos pela Tua presença, Pai. Pai, nós glorificamos o Teu nome nesta noite por tantas coisas maravilhosas que têm acontecido nas nossas vidas, debaixo do Teu cuidado, debaixo do Teu reino e misericórdia. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Diga ao Senhor: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Pai Santo. Me ensina os Teus caminhos, me ensina a Tua presença. Fala comigo, Senhor. Eu não quero errar. Quero acertar, Senhor, estar com uma vida limpa. Uma vida transbordando do Teu Espírito, Pai. Diga ao Senhor: vem, Senhor. Pega o meu coração nessa noite, a minha alma. Ô Senhor, me sara. Toma conta da minha casa. Toma conta, Senhor, dos meus negócios, da minha família. Ô meu Deus, me ajuda nessa noite. Fala comigo, Senhor. Eu preciso tanto da Tua voz, Senhor. Eu preciso tanto do Teu Espírito Consolador, Senhor. Pai, olha pela minha família. Ali, Senhor, eu preciso da Tua cura. Pessoas que estão ao meu derredor, Senhor, que precisam de um abrigo na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz que Tu é o conforto dos cansados, dos aflitos, dos doentes, Senhor. E nós viemos nessa noite buscar na Tua presença a cura da nossa alma, a cura da nossa vida, Senhor. Oh Pai, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na lida com os nossos familiares. Deus querido, tem misericórdia e nos ajuda. Só o Senhor é Deus para nos socorrer e nos dar a vitória, abençoando a cada um, Senhor, debaixo do Teu reino, Senhor. Bendito seja o nosso Deus, bendito nosso Deus de geração em geração, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Glorificado é o Teu nome, Senhor. Glorificado é o Teu nome. Aleluia, Senhor. Preciso de Ti. Desesperadamente, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Desesperadamente. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Desesperadamente. Eu preciso de Ti. Que Deus há como o Senhor. Que Deus que transforma as nossas vidas, ainda que não somos merecedores. Que Deus tem estendido sobre nós seu manto de poder para nos abençoar. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Oh, santo, 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 Senhor, aleluia.
Aleluia, Senhor. Bendito é teu nome santo, Pai. Aleluia. Nós queremos convidar a irmã Madalena a passar aqui, fazer uma oração, entregar esse momento diante do Senhor, agradecer pelos nossos testemunhos, pelas pessoas que nos visitam, apresentar a Deus esse momento. Amém. Salve a todos na paz do Senhor. Os que nos visitam hoje é só o Raimson. Muito feliz, eu fiz o convite para ele passado, ele está aqui junto com vocês, com a juventude. E vai estar sábado que vem, se Deus quiser, ele e a Roberta. Tá? E a Valéria, agradeço também a presença. A Valéria já esteve aqui, a Andréia já é nossa também. O Gabriel também já está conosco há mais tempo. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. E neste momento da palavra já, o Senhor possa abrir o nosso coração, nossa mente, o nosso ouvido. E aquilo que Ele tiver do coração dEle para o nosso coração, a gente possa receber, amém? Nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Valéria, pela vida do Raimus. Sabe, Senhor, que eles moram no nosso coração. Nós te entregamos a vida deles nas tuas mãos. Te peço, Senhor, pela vida da Andréia, pela Luísa. Te peço pela vida do Gabriel. Te peço pela vida da Mara nesta noite, do Samuel, do Mateus. Te peço pela vida do Lucas, da Jéssica, da Laure. Te peço pela vida da Sara. Te peço pela vida do Luiz, Senhor, que Tu venha nos dar entendimento, graça, sabedoria. Que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha toda a autoridade nesta noite nas nossas vidas. Aquela palavra, Senhor, que Tu preparou para o nosso coração, que ela entre, Senhor, como refrigério, como bálsamo. Que ela entre, Senhor, mudando, transformando as nossas vidas. Toma este lugar, Senhor, nas Tuas mãos e abençoa o Teu povo. Toma o Teu povo nas Tuas mãos, Senhor, e abençoa na saúde. Abençoa no seu trabalho, sua vida financeira, sua vida secular. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, que nós possamos, Senhor, ter entendimento da Tua glória, da Tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço neste momento. Toma conta, Senhor, deste lugar. Em nome de Jesus. A igreja pode sentar-se. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo novamente a todos. Amém. Fazem mais ou menos 3 anos que eu e a Jéssica resolvemos ter um filho. No final veio uma filha. Nosso plano era ter uma filha. Eu digo um filho no geral, né? Porque normalmente no português se usa o masculino para generalizar. Então eu quis dizer que nesse momento que a gente resolveu ter um filho ou uma filha, a gente acabou surpreendido, porque o nosso plano era começar o início do ano, né? Começar a se preparar. Fomos a consultas médicas, começamos a nos organizar e de repente a Jéssica grávida. Mas eu conheço histórias e relatos de casais que ficam 2, 3, 5, às vezes 10 anos tentando ter filhos e não conseguem. E normalmente depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, em algum momento, né? O casal ele começa a se perguntar assim, não, alguma coisa está acontecendo, a gente está tentando ter filho e não consegue, não é assim? Estou falando aqui alguma bobagem? Não, né? Tem alguma
acontecendo? Ou o marido é infértil, ou a esposa é infértil, ou está acontecendo alguma coisa no meio do caminho que eles não estão conseguindo ter um filho. Mas o casal ele começa a se perguntar, o que está acontecendo? E esses dias eu estava lá conversando com a avó sobre isso. Nós somos uma igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Na realidade, nós fazemos parte do corpo da noiva de Cristo. E, obviamente, como somos noiva de Cristo, também Cristo somos, né? Porque somos um. A Bíblia diz que quando o esposo e a esposa se unem, eles se tornam um. E, por exemplo, eu e a Jéssica, hoje nós somos considerados um. Tanto é que, na maior parte dos momentos, isso é ruim. Porque, por exemplo, hoje a gente ganhou chocolate. Não ganhou chocolate o Lucas e a Jéssica. Nós ganhamos como um. E isso para mim é mais problemático ainda, porque a Jéssica adora chocolate. Então o casal ele é considerado como um. E o que a palavra de Deus nos fala em relação a essa união? E na realidade em relação a todas as uniões que existem. Tanto a união de casal, quanto a união de Cristo e sua igreja. Que quando Deus fez a igreja, Ele formou a igreja, ou no caso, quando Deus nos formou como seres humanos, o propósito dele qual era? Quem sabe? Eu vou excluir aqui o pastor, vou deixar para a igreja responder. Quem sabe qual era o propósito de Deus quando formou a humanidade? Ter adoradores. Mais do que isso. Família. Deus, quando formou o ser humano, Ele queria uma família de muitos filhos iguais a Cristo. Então Deus não fez a humanidade sem um propósito, Ele fez a humanidade com um propósito. Ele fez a humanidade porque Ele queria ter filhos iguais a Cristo. Que Ele queria ter uma família que fosse igual a Cristo. Então, quando Deus formou o ser humano, Ele formou com um propósito. Ele queria estender, Ele queria compartilhar, Ele queria viver com outras pessoas. Então, Ele nos formou. E tanto é que quando nós vemos lá em Gênesis, né, Deus falando sobre a formação, sobre a criação do ser humano, Ele fala sobre isso. Ele diz que Ele formou o ser humano à sua imagem e semelhança. Porque Ele não queria um ser humano que fosse alheio, ou que fosse obrigado a servir a Ele, ou que fosse forçado a servir a Deus e a adorar a Deus e a um chamado. Mas Ele criou o ser humano livre para decidir para qual caminho Ele queria escolher. O homem caiu em pecado e ele perdeu essa liberdade de se aproximar diante de Deus. Mas mesmo assim, o tempo todo a gente vê, durante toda a Bíblia, toda a mensagem do Antigo Testamento, é Deus tentando se aproximar da humanidade e a humanidade se afastando de Deus. Mas na realidade, o tempo todo Deus queria constituir esta grande família de muitos filhos iguais a Cristo. E quando a gente observa a chegada de Jesus Cristo aqui na terra, e o seu sacrifício pelas nossas vidas, na realidade a gente vê que é o cumprimento de um propósito que Deus tinha instituído para a humanidade. Porque através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, Deus cumpre o seu propósito, que a partir dali Deus consegue ter uma família de muitos filhos gerados através de Cristo, e a sua conexão com a igreja, a partir disso, gera filhos. E eu estava conversando no início da semana, foi no início da semana, né, amor? Eu fui lá na avó e a gente conversou com ela. E é uma preocupação minha. Talvez muitos de vocês não saibam, mas 6 meses mais ou menos antes, né, pai, de a gente formar a igreja, eu e tu, nós conversamos sobre isso, né? E Deus já me chamava, antes de a gente fundar a igreja, Deus já me chamava com esse propósito.
eu estava conversando lá com a avó sobre isso, e aproximadamente quando eu tinha uns 14, 15 anos, Deus trouxe uma revelação para mim de que eu montaria uma igreja. Na realidade, na época, eu não fazia ideia de como isso ia ser, a partir de que momento isso ia acontecer, mas Deus colocou esse propósito na minha vida. E para mim é uma preocupação na nossa igreja isso. O propósito de Deus para a sua igreja é que ela cresça em números. E isso é uma preocupação minha. E eu vou dizer aqui o seguinte, às vezes você pode pensar assim, não, mas o Lucas quer que essa igreja quer esse número. Não. Se amanhã, depois, tu disser assim, não, eu não quero mais participar no Ministério Novo, vou me conectar a uma outra congregação, a uma outra denominação, não tem problema nenhum, querido. Mas eu quero que tu saia daqui um cristão fértil. Vamos ler juntos, deixa eu pegar aqui meu esboço, para eu lembrar que eu esqueci qual que é o primeiro versículo. Mateus 28, 18. Ali fala da grande comissão, o grande propósito que Cristo trouxe para a sua igreja. Todos acharam? Tem umas duas. Mateus 28, 18. Eu vou dar tempo para todo mundo achar aí, fiquem à vontade. Esse aqui é um momento em que Cristo já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, e estava prestes a ser arrebatado aos céus. Todos acharam? Amém? E lá diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui nós temos uma ordenança de Cristo para a igreja. E às vezes nós, como igreja, a gente está dentro desse templo e não se atenta ao propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a minha, para a tua vida em particular. Lá em 2 Coríntios, pai, que fala que Deus deu um dom para um, outro dom para outro, conforme a sua vontade. Lá fala dos dons lá do Espírito. 1 Coríntios, eu estava na dúvida se era 1 ou 2. Mas Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito para a igreja. E Deus tem um propósito para cada um de nós em particular. Uma família de muitos filhos iguais a Cristo. Mas para que nós venhamos a nos tornar essa família, Deus nos dá um chamado e um propósito particular. E agora eu vou tocar em alguns pontos mais específicos. Vocês estão vendo esse templo aqui? Qual é o propósito do templo? Vamos lá, me ajudem. Reunir. É um propósito. Tem mais gente também, é um propósito. O que mais? Casa de oração, orar é um propósito. Pregação também é um propósito. Quando nós construímos e quando nós modificamos, muitas vezes a gente olha para o templo. Eu estou falando do templo da parte física. Muitas vezes a gente olha para o templo e pensa, ficaria legal esse vasinho aqui, ou ficaria legal aquela caixa de outra maneira, mas não atenta, porque na realidade o propósito do templo é servir a Deus.
Não faz o mínimo sentido. E eu não estou falando aqui de não ter adornos, tá? Porque eu também acredito que a beleza serve a Deus de alguma forma. Mas eu estou dizendo o seguinte, olha só lá para trás, vocês estão vendo lá atrás? Eu e o Mateus, a gente começou a quebrar aquelas pedras ali, porque o nosso objetivo é mais para frente fechar aquele espaço ali para ter escolinha dominical. A pregação da palavra, ela se faz através da escolinha dominical. E hoje a gente está vendo, ó, tem uma mocinha aqui, outra mocinha ali e outra mocinha lá no fundo. E está começando a ter necessidade de que exista uma escola bíblica dentro da igreja. Tudo aquilo que nós fazemos de modificação no templo, ele tem que servir a um propósito divino. Seja para pregação da palavra, seja para adoração, seja para oração, como foi dito. Mas não faz sentido que a gente faça nenhuma modificação dentro do templo, se não servir a Deus essa modificação. Porque o propósito da igreja é servir a Deus no propósito de Deus. A palavra de Deus nos diz, e no último culto que eu estive aqui pregando, eu falei sobre isso. A palavra de Deus nos fala que aquele que dá fruto, Deus limpa para que produza mais fruto. Mas é que o sentido nosso, muitas vezes, está perdido em outras coisas e não no fruto. Quer ler sobre os dons, pai? Achou a... Ah, não tem problema. Uhum. Aleluia. Ali mais para frente, se não me engano, também fala sobre a questão de que é melhor, daí eu acho que é em 2 Coríntios, né, que fala da dom de línguas e o dom de profecia. Acho que é isso, né? Tá aí? Não, mas que fala que é melhor ter o dom de profecia do que o dom de línguas, porque o dom de línguas ele serve a si mesmo, mas o dom de profecia serve à igreja. E era esse o capítulo que eu estava procurando, mas eu também acho interessante que a gente veja isso, que ali em Coríntios, que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, que Deus concede para cada um de nós os dons específicos para que a gente frutifique, para que a gente faça o nosso trabalho. E é mais ou menos a mesma estrutura de que Deus vai te limpar, Deus vai te capacitar para que tu seja útil na obra. Lá em Atos dos Apóstolos 2:42, eu gostaria que a gente abrisse junto, porque esse trecho é muito interessante, porque fala de uma igreja funcional, fala de uma igreja que funciona, uma igreja que dá certo, uma igreja de sucesso. Atos dos Apóstolos 2:42. E eu queria me debruçar um pouco sobre esse trecho junto com vocês. 2:42. Atos dos Apóstolos 2:42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero destacar algumas coisas que eu fui notando aqui que acontece nesse trecho. A gente vê ali que começa falando do ensino de apóstolos. A palavra de Deus nos mostra que uma igreja funcional, ela tem uma liderança que capacita novas lideranças. Aí uma igreja funcional, ela capacita novas lideranças. Se amanhã, tia Mara, não conseguir mais dar aula na escola bíblica dominical, quem vai dar? Se amanhã eu não estiver aqui na adoração, quem é que vai estar na adoração? Nós temos que ter sempre em nossas mentes o sentido de continuidade, de preparação, de preparar aquele que vai vir depois da gente. Então é essencial que a gente tenha esse cuidado. E cuidado principalmente porque a gente vê muitas igrejas que ensinam o próximo mais focado no próprio ego, e não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente ensine o próximo focado no ministério e na obra de Deus. E eu vou ressaltar aqui porque às vezes esse tipo de palavra parece algo assim, nossa, que pesado, né? Eu vou ter que viver a minha vida inteira em função de Deus. Mas na realidade, a gente observa que o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande pelas nossas vidas, que Ele inclusive cuida de nós nesse processo. A palavra de Deus nos mostra que a partir do momento que o sacrifício de Cristo foi feito, nós somos como servos. E se a gente olhar o servo no sentido da época, o servo ele era quase um escravo. Ele não era um escravo porque ele não tinha aquela compulsoriedade. É essa a palavra? Ou errei? Não sei. Mas eu vou tentar explicitar melhor. O escravo, ele trabalhava sem receber, ele era obrigado, ele não tinha escolha. O servo, ele tem escolha, mas o servo, ele tem um compromisso gigantesco com o seu senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos chama mais de servos, né? Mas Ele nos chama de amigos. Porque por mais que nós tenhamos uma dívida com Cristo gigantesca que a gente não possa pagar, Ele nos trata com amor e com igualdade. Ele nos trata com carinho, com misericórdia. Ele despende da sua graça nas nossas vidas continuamente. Então, quando Deus nos diz assim, olha só, eu quero que tu te dedique ao máximo. Não porque tu é obrigado a te dedicar, mas porque eu te amo e tu te dedicando ao máximo, tu vai crescer junto comigo. Quando a gente ainda congregava lá na Conquista, eu tinha ficado um tempo fora da igreja lá, e depois voltei. E daí quando eu voltei, tinha um grupo de louvor. E daí eu chegava, né, dava minha guitarrinha, ia pro meu cantinho lá e tentava, né, ajudar e tal. Até um dia que o pai disse assim, olha só, filho, é o pai que está coordenando a igreja. Tu pode chegar e te sentir em casa, porque a igreja também é tua. É a igreja do nosso Senhor. Tu pode servir sem te preocupar. E muitas vezes eu vejo essa reclamação dentro da igreja, que as pessoas dizem assim, eu chego e digo, olha só, irmão, podia fazer não sei o que lá. Mas que, como o irmão não me pediu, né? Só que eu quero te dizer um negócio. Essa igreja aqui, esse templo, esse lugar, essa construção, é a construção de Deus. Não é minha propriedade, é do teu Pai. E é tão interessante ver naquela passagem do filho pródigo, tem isso, né? O filho pródigo, ele chega e diz para o pai assim, pai, eu fiquei aqui a vida inteira servindo junto contigo aqui,
E tu nunca pegou um cordeiro e matou para eu servir junto com meus amigos. E o pai chega para ele e diz o quê? Olha só, filho, tu é meu filho. Tu não me precisa me pedir para matar um cordeiro. E muitas vezes dentro da igreja, a gente nessa questão de que, eu vou servir a Deus. Mas o pastor não me pediu para fazer. Posso te apontar várias coisas. Olha só, vocês estão vendo que eu estou tentando gravar os cultos. Às vezes é uma dificuldade, porque eu estou tocando guitarra. Eu me desconcentro às vezes até, porque às vezes está na câmera do pregador e eu estou ali cantando e não está filmando lá. E daí fica a câmera 2 horas para cá e eu não tenho como no meio do... Primeiro é o espiritual, então eu não vou focar lá antes de focar no espiritual. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, meu Deus, se tivesse outra pessoa para mudar de uma tela para outra, e não precisa tu me pedir para fazer isso. A casa é do teu pai. E tu cresce com isso. A casa de Deus, se você olhar na sua volta, tem muita coisa para fazer. E a palavra de Deus nos diz, a seara é grande, mas são poucos aqueles que querem botar a mão no arado. E eu sei que essa palavra é pesada, e normalmente eu trago uma palavra mais suave. Mas Deus tem me chamado a isso, a essa preocupação de que a casa de Deus, ela precisa dessas coisas. Primeiro, uma liderança que capacita outras lideranças. E a gente vai ver também o ministério que é orientado pelos dons. Muitas vezes eu vejo gente pregando, mas que não foi chamado para pregar, que não tem dom de pregador. E que Deus queria estar usando a pessoa em outro lugar. Mas por conta do ego, ou por conta do desejo da pessoa, ela está deslocada do lugar dela, e ela não frutifica, e ela não cresce. Porque Deus está querendo usar ela em outro lugar. E de novo eu vou dizer, sabe que assim, o meu maior prazer hoje é adorar a Deus. E eu detestava tocar. Eu detestava. Mas a partir do momento que eu fui deslocado para dentro do chamado de Deus, hoje é o meu maior prazer. Hoje mais cedo eu fiquei chateado que eu subi lá, eu estava na casa da minha sogra, e é 2 andares o apartamento lá. Eu fui para o 2º andar, me escondi num cantinho, peguei um violão, deu 2 minutos, a Jéssica me chamou. Eu não consegui tocar muito tempo. Porque aquilo é meu prazer. E eu detestava. Mas a partir do momento que eu fui deslocado, que eu entendi o chamado de Deus para a minha vida e me desloquei, Deus me abençoou e hoje é o meu prazer, é a minha alegria. Pergunta para Deus, onde Deus quer que tu seja útil? Aqui é outra coisa que eu vejo que essa igreja de Atos dos Apóstolos tem e que eu acho lindo. E isso aqui, irmãos, eu sinto falta hoje aqui na nossa igreja, tá? Uma espiritualidade que contagia. Sabe o que é o Espírito Santo brotar dentro da tua vida e ele brotar tanto, e brotar tanto, e brotar tanto, que tu atrai as outras pessoas, que tu aproxima as outras pessoas, porque o Espírito Santo de Deus, a palavra nos fala que Jesus Cristo, ele era manso, que ele era uma pessoa que as pessoas chegavam perto dele e elas tinham desejo de estar perto dele, porque através daquilo que Cristo falava, através daquilo que Cristo fazia, através da presença de Cristo, a paz vinha junto. Aquele que não enxergava, ele enxergava quando Cristo estava ali. Quando Lázaro estava lá morto, quando Cristo chegou no lugar, a morte foi embora. Não existe dor onde Cristo está. Não existe sofrimento onde Cristo está. Não tem como tu não ser contagiado pela presença de Cristo. E na realidade é o óleo, a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. E claro, querido, eu sei que nenhum de nós, enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos chegar a ser como Cristo era, porque Cristo é o Filho de Deus, que virou carne e habitou entre nós. Mas nós podemos ser essa pessoa que vai contagiar outras pessoas.
Seja fervoroso, querido. Acorda. Na última pregação do pai, e eu vou falar uma coisa que eu conversei, uma conversa minha particular com o pai. Eu disse para ele que a palavra dele foi dura. E eu vi que a igreja sentiu com dureza aquela palavra que ele trouxe, mas ao mesmo tempo eu senti que era uma palavra vinda de Deus. E quando tu sente que a palavra vem de Deus, por mais que a palavra seja dura, se tu tá no Espírito, tu vai sentir que Deus está falando contigo. Queridos, eu senti no início do culto, e na realidade durante aquele culto inteiro eu orava e dizia: Deus, mas que opressão espiritual que está dentro dessa igreja. Olha só, nós temos cristãos de anos aqui dentro, queridos. Desculpem os novos, desculpem os visitantes, mas nós temos cristãos de anos aqui dentro. Se o Espírito Santo de Deus não está descendo aqui, a tua espiritualidade tem que contagiar aquele que está do teu lado, e não a tua falta de espiritualidade, que foi o que aconteceu aquele dia. Deixa o Espírito Santo transbordar na tua vida, e não é deixa, né? Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu vou ficar aqui, deixar o Espírito Santo habitar na minha vida. Não, é esforço. O céu não está se abrindo. Aquele dia eu estava ali no canto, pedindo: Deus, abre os céus, Espírito Santo, fala com a tua igreja. Não está descendo o Espírito Santo, mas clama. Faz que nem lá, foi Jacó se agarrou no anjo. Olha só, enquanto tu não me abençoar, eu não vou sair daqui. Eu não saio daqui sem minha bênção. E quando eu estou dizendo eu não saio daqui sem minha bênção, tem muita gente que diz: ah não, minha bênção é meu carrinho novo. Não, querido. É a presença do Espírito Santo. Nada supera isso. Que a tua espiritualidade seja contagiante, atraia outras pessoas. Aqui eu já falei sobre a questão da estrutura do templo. A estrutura do templo, ela tem que ser feita para servir a um propósito. Eu vou falar um pouco sobre a beleza. Vocês estão vendo a Sarinha lá atrás? Que coisa mais lindinha, né? A maior dificuldade que a gente tem quando a gente está na casa de outras pessoas, e agora na quinta-feira, sexta-feira a gente estava viajando e eu estava conversando com a Jéssica sobre isso. É muito difícil quando tu tem filho, porque assim, ó, a Sara tem momentos em que ela senta sozinha para brincar, e isso é muito importante para ela. Ela sente, brinque um pouco sozinha, que ela aprenda as próprias brincadeiras, que ela exercite a criatividade dela, só que ela é muito lindinha quando ela está fazendo isso. Então, cada vez que ela chega perto, que ela está ali e se distrai com alguma coisa, vem alguém e, ai, porque não, bonitinho, não. Olha só, deixa a criança. E eu estou falando disso para falar para você sobre a beleza. Sabe por que ninguém deixa a Sara quieta? Porque ela é lindinha. Olha só, que bebezinho, que coisinha mais linda. Né? Só eu que acredito nisso. Pai é meio suspeito, né, para falar, mas beleza. Olha só, sabe que a beleza, ela cumpre um propósito maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, que a terra, que o firmamento fala sobre as obras da mão de Deus. E quando a gente fala sobre o templo, e às vezes a gente pensa assim: ah, beleza, essa plantinha aqui na frente, outra plantinha ali é inútil. Não é útil. Sabe o que é a beleza? Ela serve para nos dizer assim, ó: olha que mundo lindo, olha que coisa maravilhosa que é esse mundo. Não pode ser só uma casualidade, né? Alguém desenhou. Tu olha uma obra de arte, tu pensa assim: aquele traço maravilhoso, uma obra bem pintada, um quadro bem feito, uma escultura bem modelada. Alguém fez isso, né? Ou vocês viram alguém, tropeçou na rua e surgiu lá um Davi de Michelangelo. Não acontece. Alguém fez. Então a beleza, ela serve sim. E muitas vezes dentro da igreja, a igreja católica, ela notou essa necessidade da beleza. Então tu olha as capelas da igreja católica, elas são adornadas em todos os lados. Porque eles compreenderam, e às vezes nós como evangélicos não compreendemos, que a beleza também serve a um propósito divino. A beleza nos mostra que Deus existe.
Então também faz sentido no templo ter essa beleza, mas a beleza é muito legal porque ela tem um propósito divino, mas para nós ela é inútil. Porque a beleza ela é só para ser olhada, ela não é para ser tocada. Ela não é para ser mexida, ela não é para ser feita nenhuma outra coisa, ela é só para estar ali e a gente se admirar com aquilo. Mas é que a partir disso a gente começa a observar que Deus existe. E eu não quero me estender muito aqui, que eu já estou me estendendo demais. O nosso culto, ele tem que ser inspirador. Aqui nos últimos versículos ali ele fala, ó, cadê? Partiam pão em suas casas e juntos participavam, louvando a Deus, tendo simpatia de todo o povo. O nosso culto, 47. O nosso culto, ele tem que inspirar. Há uns tempos atrás, eu acho que não foi na última pregação que eu trouxe aqui, mas na penúltima pregação eu falei sobre a questão de que nós temos lá o subconsciente. E lá dentro do nosso subconsciente é um lugar onde só se conecta emocionalmente. Logicamente, tu não chega naquele lugar. Então, se tu quer ter um impacto na vida das pessoas, tu precisa ter um impacto emocional. E aqui eu vou dizer, porque muitas vezes tem gente que usa esse artifício emocional para manipular as pessoas, e não é esse o objetivo, tá? A ideia é demonstrar, é conseguir transformar vidas através desse impacto que o emocional tem. A palavra de Deus diz que a palavra do nosso Senhor é como uma espada. Foi a mãe, eu acho que mandou essa semana, né? Falando sobre isso. Que ela é afiada o suficiente para ir na junção entre a alma e o espírito, é isso? Para dividir juntas e medulas. Então a palavra de Deus ela é afiada, ela vai lá no íntimo, lá dentro. Ela consegue tocar onde muitas vezes a gente não consegue chegar. E é tão legal de ver isso, porque essa semana eu estava conversando, tem um primo da Jéssica que ele é muito contrário à igreja. E a gente vem conversando com ele algumas vezes, às vezes não tem muito acesso, mas a gente vai falando de Deus na vida dele ali. E essa semana a gente estava conversando sobre isso, e uma das coisas que ele começou a dizer, que ele via o impacto social da igreja. Muitas pessoas entram dentro da igreja fumando e deixam de fumar, bebendo e deixam de beber, usando drogas e deixam de se drogar. Então a igreja ela tem esse impacto, porque a palavra de Deus ela consegue ir lá onde muitas vezes nós não conseguimos chegar dentro de nós mesmos. Então a palavra de Deus ela tem o poder de tocar no fundo, no mais profundo da alma. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. Muitas vezes a gente está preso em alguma prisão que não consegue se libertar, mas a palavra de Deus ela atinge lá profundamente. Deixa a palavra de Deus te inspirar, te mover e transmite isso para outras pessoas, que a gente tenha um culto que seja inspirador, que nos eleve. Tem alguém forçando tosse. A evangelização. Isso é importantíssimo, irmãos. Isso me preocupa. Nós precisamos levar a palavra de Deus a outras pessoas. Qual é o significado de evangelho, pai? Boas novas. Boas notícias. Quando tu tem uma boa notícia, tu guarda para ti? Não, tu compartilha. Principalmente essa notícia, que é uma notícia que traz salvação, não só para a tua vida, mas para a vida de todo mundo. Essa boa nova, essa boa notícia, essa salvação, essa remissão, não é exclusiva para ti, é para se estender para todo mundo. Então não guarda as boas novas, transmite. Eu estava conversando esses dias lá com a Jéssica e a gente falando sobre isso. A gente está num mundo hoje das bolhas. O que é o mundo das bolhas? Quem é que sabe? Eu pergunto porque vocês de vez em quando vocês dão umas cochiladas assim, então eu preciso trazer vocês de volta.
Estratégias de comunicação, viu só? O que é o mundo das bolhas? Nós estamos vivendo numa era de bolhas. Grupos fechados. E é muito difícil estourar uma bolha hoje em dia, sabe por quê? Porque assim, ó, vocês já viram, vocês usam o YouTube? Acho que o YouTube é uma das ferramentas aí mais utilizadas hoje em dia, né? Eu acho que todo mundo usa, né? Tem alguém que não usa o YouTube aqui? Não, né? Sabe o que o YouTube faz? Ele recomenda para ti coisas que são do teu interesse. Então, por exemplo, se eu assisto vídeo de carro, vai chegar uma hora, quando a gente estava com Covid, a gente ficou em casa e a gente começou a assistir aqueles vídeos de batida policial. E a gente começou a assistir, eu acho que eu assisti uns 30, 40 em sequência. Daí o YouTube só me sugeria vídeo de batida policial depois daquilo. Só vídeo de batida policial, batida policial, batida policial, soldado isso, soldado aquilo, o tempo todo. Por quê? Porque ele viu que eu gostava daquilo, então me sugeria mais daquilo. Só que o que acontece quando tu faz isso? Chega um momento em que tu só vai assistir aquilo que tu quer assistir. E como cristão isso é muito problemático. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho. Nós temos que furar a bolha. Não é só naquilo que a gente gosta, mas é naquilo que Deus quer fazer na vida dos outros. Se você é de direita, vai para a esquerda. Ah, eu sou roqueiro, vai para o pagode. E chega lá e diz assim, olha só, pagodeiro, Deus te ama. E eu não estou dizendo vai para o pagode literalmente, né? Mas vai para o pagodeiro e diz, olha só, Deus te ama. Ah, eu gosto de futebol. Beleza, vai lá naquele que gosta de jogar videogame, chega para ele e diz assim, olha só, queridão, Deus te ama. Sai da tua bolha, sai da tua zona de conforto. Porque hoje todos os mecanismos eles estão sendo feitos para quê? Para que cada dia a gente fique mais preso dentro da nossa casa, mais isolado. E como é que se cumpre o ID quando tu está fechado, trancado dentro da tua casa? E de novo eu vou dizer, às vezes a gente pensa assim, mas isso aí só interessa a Deus, né? Que eu saio de dentro da minha casa. Não, querido. É importante para a tua vida evitar depressão. Sabe como é que você evita depressão? Sol. Tomar sol, querido. Vai fazer um exercício físico. Sai do teu conforto. Socorrer outros. Sabe qual é a melhor maneira de tu sair da tua vida miserável? É tu ver que existe muito mais miséria no mundo do que a tua vida miserável. A partir do momento que tu sai, tu vai na rua e tu vê que tem Ontem a gente estava conversando sobre um rapaz lá. O cara foi lá, assaltou ele, levou o dinheiro dele e depois que já tinha tomado tudo, deu um tiro no cara e o cara está paraplégico. Não interessa o quão grande seja a minha miséria, existe miséria maior no mundo e que eu posso estender a mão para aquele miserável. Não existe pobreza maior, eu não tenho como ter uma pobreza que eu não possa ajudar outra pessoa. Eu não tenho como ter dificuldade que eu não consiga estender a mão para o outro. Não tem. E tudo que Deus nos dá como mandamento vem com uma bênção agregada. Último ponto que eu quero tocar. Relacionamentos marcados pelo amor. Isso aqui é importantíssimo. Muitas vezes os nossos relacionamentos no mundo são relacionamentos de conforto, de comodidade, de interesse. Não é assim? Hoje em dia até antigamente a gente dizia, né, não, amor de mãe, amor de pai. Mas hoje em dia até a mãe e o pai, às vezes, se o filho não está dando muito... Esses dias eu vi na televisão americana um rapaz dizendo assim, um entrevistador perguntando para ele, mas tu não conversa com teu pai, com a tua mãe? Não, eles não têm muitos seguidores. Então por que eu vou querer? Eu sou um cara popular. O que eles vão agregar na minha vida? Pai, mãe. Pai, mãe. Os relacionamentos estão focados no interesse. E a palavra de Deus nos ensina que os nossos relacionamentos têm que ser focados no amor fraternal. Amor fraternal. E eu acho muito interessante isso.
que o amor, muitas vezes a gente pensa assim, né? O amor como um sentimento. Mas o amor, na realidade, é uma escolha. Um fruto do Espírito. Na realidade, a gente pode observar o amor como um fruto do Espírito, como a representação de Cristo, né? E Cristo é o amor, né? Mas também eu digo o amor como uma escolha, porque muitas vezes a gente pensa assim, não. A Jéssica, por exemplo, a paixão é um sentimento. Quando eu conheci a Jéssica, o olhinho brilhou, te apaixona, fica todo meloso, né? Mas isso acaba. Os cientistas dizem que a paixão dura em média de 6 meses a 2 anos, mais ou menos. Então, depois de um tempo, tu começa a ver que aquela pessoa não é tudo aquilo que tu pensava. Mas o amor é uma escolha. Hã? Não é tudo aquilo que eu pensava. A Jéssica não é tudo aquilo que eu pensava. Ela é muito mais. Uhum. Mas olha só, gente. A paixão vai embora. Se tu não fizer a escolha de dizer assim, é que nem, por exemplo, filha, a Sara. Ai, toda bonitinha, toda queridinha, né, filha? Mas agora, nas últimas 2 semanas, ela está passando por uma fase que chama de adolescência da infância, né? Que ali, mais ou menos dos 2 anos, a galera diz que virou adolescente. Ela só sabe dizer não. Tu quer comer batata, filha? Não. Tu não quer comer batata? Não. Ô, filha, vamos passar? Não. Tu tá bem, filha? Não. Por que tu não tá bem? Não. E nessas horas é difícil o sentimento. Nessas horas que tem muito pai e muita mãe que quer jogar o filho pela parede, né? Mas o amor é uma escolha, não é um sentimento. O amor é tu dizer assim. E eu, como fruto do Espírito, eu vou dizer, essa escolha só vem através do Espírito Santo de Deus. É só através da presença de Deus. Porque humanamente, pode ser a pessoa mais forte do mundo. Humanamente, quando chega no aperto, todo mundo cede. Todo mundo cede. É através da força do Espírito Santo, da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, é que a gente tem força para manter aquela escolha. E olha, nos dias de hoje, meu querido, quem não tem a presença do Espírito Santo vai padecer. Porque como é difícil. Para nós é difícil vir lá de Cachoeirinha até aqui, né? Todo dia tem um para fechar o carro na frente. Todo dia tem um abençoado para fazer alguma bobagem no trânsito. Se tu não estiver na presença do Espírito Santo, tu toca o carro por cima. Vamos nos colocar de pé? Já me estendi um pouco demais aqui já. Eu vou convidar a Jéssica. Mãe, fica ali com a Sara. Vou convidar a Jéssica para fazer essa oração do apelo. Já que tu é tudo isso, é mais do que tudo isso. Um dia eu conheci a Jéssica. De apelo. Sabe o que é apelo? Então, beleza, hoje tu vai aprender. Eu conheci a Jéssica e disse, amo muito tudo isso. Casalzinho McDonald's. 2 rechonchudinhos.
Convido então os irmãos a orarem comigo. Senhor Jesus, quão abençoada, Pai, foi a palavra que Tu trouxe para nós, Senhor. Floresceu no meu coração, Pai, eu tenho certeza que também tocou o coração dos irmãos. Quero, Senhor, agora te pedir, Pai, que aproxime eles da Tua palavra, Senhor, que as palavras que foram ditas aqui pelo Lucas, Senhor, realmente toquem no seu coração e que elas tragam à luz, Pai, tragam para eles as práticas, Senhor. Aquilo que eles têm que fazer para melhorar, para corrigir, Senhor, para chegar mais perto daquilo que Tu tem para nós. Nós somos cristãos, Senhor, e estamos querendo chegar mais perto do que foi Jesus. Então nos ensina, Senhor, nos mostra, nos corrige, Pai, com carinho ou não, da forma que Tu acha que é o adequado, Pai. Mas nos traz mais para perto de Ti, Pai. Nesse momento, Senhor, quero Te pedir mais uma vez que os corações sejam transformados, Senhor. E que nós possamos aceitar mais uma vez Jesus no nosso coração. Que seja mais um voto, Senhor, contigo, para melhorar, crescer e transformar as nossas vidas, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, porque eu sei, Pai, que Tu tem nos mostrado o caminho, que Tu segue do nosso lado, que a Tua mão santa está sempre sobre nós, Pai, e que Tu sabe de todas as coisas. Mas eu também sei, Senhor, que precisa da nossa parte, Pai, do nosso movimentar. Então, que isso seja feito também conforme a Tua vontade. Te agradeço, Senhor, por todas as coisas que Tu tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradeço, Pai, além de tudo, pelo alimento, Pai, pelo emprego, pela saúde, Senhor, e porque Tu nos mantém firmes. Te agradeço também, Senhor, por aqueles que Tu trouxe até aqui. Te peço que traga outras vezes, Senhor, porque a Tua palavra tem muito mais para eles. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço. Amém. Os anúncios, mas tá, beleza, irmã Ieda. Já vamos encerrar, tá, queridos? Eu me alonguei um pouquinho mais hoje do que o comum. Pode sentar. Mais uma vez, a paz do Senhor. Terça-feira, depois do culto, nós vamos ter uma reuniãozinha rápida. Então, eu gostaria que todas as irmãs e os irmãos estivessem junto com a gente. E estamos começando a semana da campanha também do Círculo de Oração, que vai começar sábado e domingo, às 20 horas. E eu convido a todos para estar presente. Então, 18h30. O culto, então, domingo, 18h30 e sábado, às 18h30 também. Amanhã temos seminário, às 20 horas, e terça-feira o nosso culto de oração. Faz a oração para encerramento. Tu? Tô olhando para ti. Vamos ficar de pé então, vamos nos despedirmos. Que o Senhor acompanhe a vida de cada um. Terça-feira, então, nós temos oração, conforme a irmã Ieda já disse. Sábado e domingo, uma grande festa aqui, tá? Quem puder estar conosco, vai estar a Everidiana ministrando no sábado. E no domingo vai estar o Simão. E o Senhor vai operar, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, por este dia. Te agradeço, Senhor, pela Tua presença, Tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um. Guarda, Senhor, o Teu povo, leva-nos conforme a Tua vontade agora para os nossos lares. Que os Teus anjos acampem, Senhor, ao redor de cada um de nós. Que tenhamos, Senhor, uma semana abençoada por Ti. Que possamos, Senhor, guardar a mensagem no nosso coração e refletir durante a semana. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar, Senhor, no nosso coração. Te entregamos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti neste momento. Abençoa, Senhor, a semana de cada um, o trabalho, os estudos. Toma, Senhor, cada um nas Tuas mãos, eu te peço e te glorifico o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus.